Olá pessoal, como vocês já sabem, eu me chamo Sandy Marques e hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de genética. Da última vez a gente falou sobre a primeira lei de Mendel, dessa vez a gente vai falar sobre a segunda lei de Mendel. Se lá na primeira lei de Mendel ele se preocupou com a questão de apenas uma característica e observar como ela se comportava nas gerações seguintes, ele passou a se preocupar com o comportamento de duas características em cada geração. Ou seja, ele queria saber como os descendentes de ervilhas. Ai, meu Deus. Ele queria saber como descendentes de sementes de ervilhas amarelas e lisa, né, com superfície lisa, se comportavam ao cruzar com as ervilhas verdes e rugosas. Ou seja, é aí que começa, não mais, que dá o pontapé inicial para o dihibridismo. Se lá a gente tinha o mono, aqui a gente tem o dihibridismo. Ou seja, falando um pouco da experiência de Mendel, ele pegou, fez o cruzamento entre ervilhas puras. E dessa vez, quando eu falo ervilhas puras, não mais só da cor das ervilhas, mas também com relação à superfície dessas ervilhas. A gente não tá enxergando, não. Aqui. Ele passou a se preocupar agora com o comportamento dessas duas características nas gerações seguintes. Ou seja, como eu já disse, ele pegou essas duas características agora, e aí a característica dominante é amarela, né? A semente de cor amarela com superfície lisa. E aí, na geração F1, né? Essa aqui é a geração parental, que são as ervilhas, a semente de ervilhas puras. E essa aqui já é a geração F1, os descendentes dessas daqui. Então, aqui a gente já tem um híbrido. Ou seja, a mistura dessas duas aqui, né? Dessas duas aqui. E aí, o que acontece? Nessa geração, apenas nasceram amarela e lisa. Já era esperado, né? Porque é uma característica, a característica dominante, no caso, que tá se sobrepondo à recessiva. E aí ele faz o que? A autofecundação dessa geração aqui, entre indivíduos dessa geração. E aí na geração seguinte, o que a gente tem? A gente tem ervilhas amarelas de superfície lisa e ervilhas amarelas de superfície rugosa. Dessa vez, o mais esperado seria, se lá apareceu, né, na primeira lei, se apareceu 3 amarelas para uma verde, era esperado aqui, mas não, agora como são duas características, então você aumenta o número de recombinação, né? É só para... Então, o que acontece? E aqui acaba surgindo, né, novos indivíduos. Então, as conclusões tiradas, né, a respeito desse experimento foi que surgiram os novos fenótipos, aqueles que eu mostrei a vocês agora, que seria esse aqui, né, novos fenótipos, a amarela rugosa e a verde rugosa, são os novos fenótipos. E aí tem o surgimento desses novos fenótipos, dessas novas aparências, E aí Mendel percebe que houve o quê? A recombinação de fenótipos, tanto paterno, entre o paterno e o materno. E aí ele concluiu que a herança, que é a herança de cor, era independente da herança de superfície da semente, ou seja, que essas duas características elas não tinham relação uma com a outra, então elas se comportam independentemente se for amarelo ou verde, então tudo depende da recombinação daquele dado momento. E aí é que surge a segunda lei de Mendel, né? Que a gente geralmente chama de segunda lei, mas também é conhecida como lei da recombinação ou segregação independente. E ela é enunciada da seguinte forma: em um cruzamento em que estejam envolvidos 2 ou mais caracteres, os fatores que determinam cada um se separam de forma independente. Durante a formação dos gametas, se recombinam ao acaso e formam todas as combinações possíveis. Então, agora vamos interpretar a segunda lei de Mendel. Como vocês sabem, né? A gente utiliza as letras para representar os alelos, né? E aí,
essa parte aqui representa um indivíduo de genótipo puro e dominante, que seriam as sementes amarelas de superfície lisa. E aqui a gente já tem também indivíduos puros, mas desta vez são indivíduos com genótipo recessivos, que seriam as sementes de ervilhas verdes e rugosas. Ou seja, isso me diz que cada par de cromossomo homólogo são diferentes. Ou seja, aqui eu tenho para a cor da ervilha e aqui eu tenho para a superfície da ervilha. E aí, isso me diz que durante a formação da minha célula germinativa, né, na meiose, na divisão celular, eu vou ter células que serão geradas V e R. No caso, desse aqui, né, V e R. E nesse aqui, Vzão e Rzão. E nesse caso aqui, da verde rugosa pura, eu vou ter Vzinho e Rzinho. Com relação à célula germinativa, tá bom, galera? Então, isso me diz que na minha geração F1, na minha geração de híbridos, eu vou ter indivíduos que vão estar representados pelos genes alelos Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Ou seja, são indivíduos de híbridos. Percebam que eles são capazes de produzir 4 tipos de células. Eles podem produzir Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho. Estão entendendo? Rzão, Vzinho. E por aí vai. 4 tipos de células, ou seja, 4 tipos de recombinações diferentes. E a gente vai falar um pouco sobre também uma forma, né, de encontrar o fenótipo e o genótipo, né, com relação à segunda lei de Mendel, através do quadro de Pinhet. Então, achar os gametas, né, de cada indivíduo, ou seja, a gente vai fazer uma análise combinatória. Aqui, se eu tenho a geração, eu tenho a geração que eu tenho a geração parental, isso mesmo, que é a primeira geração, constituída por indivíduos puros. E aí, ela vai dar origem a 100% a indivíduos híbridos, que significa o quê? Que serão indivíduos amarelos de superfície lisa. Porque essa é uma característica dominante, tá? O amarelo é dominante, é a cor amarela. E a superfície lisa, ela é dominante com relação à rugosa, tá bom? Então, seja 100%, indivíduos 100% dessa forma, são de híbridos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o cruzamento entre esses dois híbridos. Estão vendo? E aí, elas, através desse quadro aqui, vai me gerar alguns indivíduos. Tá bom? Ou seja, eu faço o cruzamento, né? Primeiro, aquele cruzamento. Vzão com Rzão. Vzão com Rzinho. Vzinho com Rzão. E por aí vai. Depois de ter feito essa recombinação, tá bom, galera? Porque isso aqui significa o quê? Que esse indivíduo é capaz de produzir 4 tipos de células diferentes. Ou seja, eu não sei qual célula vai fecundar qual célula. Então, eu preciso criar essas possibilidades. Vzinho, ou Vzão, Rzão. Vzão, Rzinho. Vzinho, Rzão. Então, aqui seria, exemplo, o materno. E aqui seria o paterno. Os 4 tipos de células que eles são capazes de produzir. Depois disso, eu vou fazer o cruzamento. Tá bom? Aí, exemplo, aqui, vamos ver, vamos fazer, vou dar uma amostrazinha. Vzão, Rzão, cruza com esse aqui, Vzão, Rzão, vai dar um indivíduo Vzão, Rzão, ou seja, puro, né? Aqui, vou cruzar com esse, Vzão, Rzão com Vzão, Rzinho, vai dar o quê? Vai dar Vzão, Rzão, Rzinho. E por aí vai, vocês continuam dessa forma. E aí,
depois que esquematiza o quadro de Pinet, né? A gente tenta achar, né, os genótipos e faz correspondência com os fenótipos. Eu coloquei aqui. Ou seja, aqui, né, essa parte aqui é as proporções fenotípicas. Ou seja, eu tenho um indivíduo, né, para 16, né, a produção de um indivíduo com característica Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, amarela lisa. Por que 16, gente? 16 seria o número total, né? Aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. 16 indivíduos total nessa tabela. E aí, a possibilidade, são os indivíduos possíveis, né? Que essa recombinação entre esses indivíduos pode gerar. E aí, eu tenho uma possibilidade de nascer um indivíduo puro, ou seja, uma ervilha, né? Agora correspondente à característica fenotípica, amarela lisa. E agora, essa aqui, Vzão, Vzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzão, Rzinho aqui. Tá vendo? Sempre na diagonal, tá? Fazer essa análise aqui, ó. Estão vendo? Ou seja, eu tenho duas possibilidades para 16 indivíduos dela nascer amarela, lisa, porém, não questões fenotípicas, mas genotípicas. Aqui a gente tem um indivíduo hétero, no caso, para a questão da superfície, tá? E por aí vai, tá? Agora, outra maneira também de encontrar o genótipo e fenótipo no hibridismo, caso vocês não queiram fazer o quê? Fazer aquela tabela, vocês também têm essa forma alternativa aqui. Ou seja, o primeiro passo seria o quê? Você vai pegar, primeiro, vai separar a cor, né? E vai fazer a recombinação entre as cores. E aí, feita essa recombinação, né? Você tem a proporção aqui. No caso, você tem Vzão, Vzão. Eu tenho a possibilidade de um indivíduo, né? De 4 nascer com esse genótipo. E com amarelo, né? E aí, como aqui é uma proporção fenotípica, né? Aí você pode juntar. Mas em genótipo, eles são diferentes. Percebam, Vzão, Vzão, Vzão e Vzão e Vzinho. Eles são genotipicamente diferentes, mas em proporções fenotípicas eles são iguais, porque de qualquer forma são amarelos, tá bom? E aí, feito isso, a gente vai para o segundo passo, que a gente vai fazer o que também? O cruzamento de acordo com a forma, ou se vocês quiserem também dizer com relação à superfície da semente. Ou seja, aqui vocês podem fazer o cruzamento entre... a superfície, isso mesmo. Viajei agora. E aí vocês vão ter essa proporção aqui, tá? Que seria... Se eu tenho Rzão, eu vou ter o indivíduo puro, superfície lisa. Se tiver Rzão, eu vou ter um indivíduo híbrido, mas de superfície lisa. Até porque o R, né? Lembre sempre, o R domina. E aí, a rugosa, né? Que é recessivo. E aí, vocês olham a proporção fenotípica. Porém, vocês quando forem fazer a multiplicação, vocês não vão pegar esse total não, tá? Vocês vão pegar esses de cá, cadê? Esses de cá, tá? Essa parte de cá. Aí vocês juntam, né? Eu tirei isso de um livro, tá? Aí vocês fazem isso aqui você corresponde à cor, tá? Isso aqui corresponde à superfície. E aí vocês vão vão fazer a multiplicação da cor pela superfície. Ou seja, você multiplica, no caso, 4 vezes 4, 16. Então, tá vendo? A mesma coisa que tava lá na tabela, ó. Tá vendo aí? Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Que seria para amarela e lisa. Ai, desculpa. Amarela e lisa, aqui. Estão vendo? Dá na mesma coisa. E aí vocês fazem de novo. 4 vezes 4, 16. 1 vezes 2, 2. E aí a probabilidade de nascer com fenótipo amarela lisa aqui, ó.
Tá vendo? E aí vocês fazem e repetem a mesma coisa. Aí esse procedimento vocês repetem e fazem a mesma coisa. Aqui, ó. Aí faz esse aqui por esse aqui. Esse aqui por esse aqui. Tá entendendo? Então, para indicar a proporção fenotípica, né, na geração F2, vocês vão pegar essa parte aqui, tá? E vão colocar aqui. E pronto. Vocês já conseguiram tirar o resultado sem precisar fazer aquela tabela lá. Agora vamos resolver os probleminhas sobre hibridismo. Bora lá. Uma fêmea de porquinho da Índia de pelo curto e preto, híbrida, para as duas características, é cruzada com um macho de pelo curto, híbrido e branco. Qual a probabilidade de nascer um filho com pelo curto e branco? Tá bom, ele quer que o filho desses porquinhos da Índia nasça com um pelo curto e branco, né? Ele quer saber a probabilidade. Então, aqui, cadê? Aqui eu tenho, ele falou que a mãe, ela é híbrida para as duas características. Ou seja, essa característica, né? Elas são representadas por L e B. L, no qual eu tenho a cor do pelo, e B, a cor do pelo, cadê? A é o tamanho do pelo. L, eles vão para pelo curto, né? E Bzão para pelo preto. Então, Bzinho vai ser branco. Tá ok? Então, bora lá. Se ele quer um indivíduo com o pelo, cadê? O pelo curto, né? Então, significa que ele quer um indivíduo. Agora eu não me recordo se o pelo branco, se o pelo curto, ele é lisão, ou é lisinho. Eu esqueci de colocar. Mas se eu não me engano, o pelo curto, ele é lisão. Ou seja, bora lá, bora ver se dá certo. Se não der certo, eu dou uma olhada rapidinha. Mas eu acho que é isso. Deixa eu dar uma olhadinha só aqui. Ah, gente, aqui, ó. Elisão indica pelo curto, isso mesmo, Elisão indica pelo curto. É porque eu esqueci de colocar a informação. Era pra ter colocado a informação adicional abaixo. Eu errei. Perdão, tá, gente? O Elisão é pelo curto e Bzão é preto. Bzinho é branco. Então, bora lá. Ele quer que esse filho nasça com cabelo, com pelo curto. Então, a gente vai ter um indivíduo como, tá? Bora lá. Aí ele faz, né, essa recombinação aqui entre as células, no qual as células da mãe, né, são possíveis células germinativas, que ela pode acontecer, né, durante o processo de meiose. E aí, feito isso, agora ele faz o quê? A recombinação entre o paterno e o materno. Ou seja, feito esse cruzamento, bora lá. Se eu tenho um indivíduo, Elisão. Não, aqui já não é, ó, porque ele vai ter pelo curto, mas o pelo dele vai ser preto. Aqui ele vai ter pelo curto, mas também vai ser preto. Ele quer curto branco. Então, aqui ele vai ser curto, Elisão, Bzinho vai ser branco, tá certo? Aqui ele vai ser o quê? Ele vai ser curto, tá? E vai ser branco, de novo, tá vendo? Aqui eu tenho um indivíduo puro e aqui eu tenho um indivíduo hétero. E aí o que acontece? Aqui eu vou ter o quê? Um indivíduo de pelo curto e preto. Indivíduo de pelo longo e preto. Um indivíduo de pelo curto e branco. Um indivíduo de pelo longo. Então eu tenho 3 possibilidades para 4.
Ou, para 8, desculpa. 3 possibilidades para 8. 1, 2, 3. São 4, tá, gente? Ai, gente, socorro. Então, aqui são... é a mesma coisa daqui, para conseguir o mesmo resultado, só que aqui já é fruto daquela mesma recombinação lá que eu mostrei anteriormente, tá? Então, vocês escolhem a forma que vocês acharem melhor, tá? Agora vamos falar sobre polialelia e grupos sanguíneos. Na natureza, né, vocês devem saber que genes eles podem sofrer mutações. Mas antes de um gene sofrer mutação, o gene inicial, aquele que tá ali sem nenhum tipo de mutação nenhuma, ele é chamado de selvagem. E aí ele pode sofrer o quê? Mutações. E origina o quê? Ao longo do tempo, né, gente? Não é assim, vapt-vupt, não. É um tempo aí considerável. Ele pode originar vários genes alelos e ele pode controlar o mesmo caractere. Vocês estão entendendo isso? Eu tenho vários genes que podem controlar a mesma característica, ou seja, isso me traz várias possibilidades de várias características. Então, isso é a polialelia. Exemplo disso é os coelhos, que eu tenho o selvagem, né? E tenho a chinchila. Percebam que o alelo deles é o mesmo. Só que o que vai mudar é que os genes foram mudados, sofreram mutações. E aí me dá diferentes tipos de pelagem de coelho, tá? Então, isso aqui tá na ordem de dominação. Esse aqui domina esse aqui. Esse aqui domina esse. O chinchila domina o Himalaia, né? E os genes alelos do Himalaia domina do albino. Agora vamos falar um pouco sobre o sistema BO, né? O grupo sanguíneo. Então, a gente tem 4 grupos sanguíneos, sendo eles A, B, AB e O. O O, né, ele é o nosso doador universal e o nosso grupo AB, ele é o nosso receptor universal. Ou seja, ele pode receber de todos os grupos. E o O pode doar para todos os grupos aqui. E aí, eu não sei se vocês já ouviram, né? Mas na membrana da nossa célula sanguínea, dos nossos glóbulos vermelhos, conhecida como nossas hemácias, a presença de antígenos. E esses antígenos são aglutinogênios. Ou seja, esses antígenos, eles são glicoproteínas. Mas, Sandra, para que servem essas glicoproteínas? Esses antígenos, né? Eles servem, no caso, se eu sou do grupo A. Então, significa que as minhas hemácias, elas têm antígeno A. Ou seja, minhas células imunológicas, elas vão entender que não é para atacar as minhas hemácias, tá? Mas caso ataquem, isso tem umas doenças específicas no qual o sistema imune ataca as células, os glóbulos vermelhos. E aí, isso acontece para meu sistema imune não atacar, caso eu precise de uma transfusão de sangue do grupo A. Ou seja, eu não vou sofrer, meu sistema imune não vai atacar, tá entendendo? Agora, se eu receber do grupo B, é bem provável, porque eu não tenho essa glicoproteína presente nos meus glóbulos vermelhos, tá? E aí, acontece que aglutinação, né? Eu vou falar mais um pouco sobre isso lá mais pra frente. Então, cada pessoa, né, tem um gene alelo. Ou seja, como eu sou do grupo A, eu tenho esse gene alelo aqui, tá? Representado, pode ser A, pode representar A, pode ser usado, né? Ou I elevado a A. Bem como B, ou I elevado a B. E do grupo O ou I. Izinho, tá? Sempre minúsculo.
E aí, vocês devem saber que no nosso plasma, que é a parte líquida, né? É encontrado o quê? É encontrado anticorpos para os aglutinogênios, que são o quê? As aglutininas. As aglutininas são os anticorpos para isso, tá? Ou seja, eu não sei se vocês já viram alguns experimentos que são feitos, né? Ou então para saber que grupo é a pessoa e faz o quê? Coloca uma gotinha de sangue em cada lado da lâmina e aí se coloca soro. Esse soro é o quê? Esse soro é a parte retirada do sangue, viu, tá, gente? É misturado soro com plasma. Porque lembrem que não pode separar o soro do plasma, porque o plasma é nele que está contido as aglutininas. Então, se as aglutininas não vai haver aglutinação, caso o grupo sanguíneo seja oposto ao meu, tá? E aí o que acontece? Meu grupo A, você tem um grupo A, né? Então, ele pode ser assim. Meu genótipo pode ser assim, o meu genótipo pode ser assim. Pode ser azão, ou pode ser azão e zinho. Então, se eu for esse aqui, eu vou ser heterozigota. Mas se for esse aqui, eu posso ser homozigota. Então, é isso. E aí, as proteínas presentes na membrana dos meus glóbulos vermelhos, elas são desse formato. Só que aí eu tenho anticorpos que são anti-B, eles são desse formato. Ou seja, se eu receber uma transfusão sanguínea errada, é bem provável que meu sistema imune reaja, né? E aí acabe aglutinando todas as células, né? E aí acaba obstruindo os meus vasos sanguíneos. Bem assim é aqui, tá? A mesma coisa, ocorre a mesma coisa. Aqui seria os antígenos presentes na membrana do glóbulo vermelho do grupo B, e ele tem anti-A. Já aqui no B, né, como ele é receptor universal, ele vai ter o quê? Ele vai ter os dois tipos de proteína. Ou seja, ele não vai ter nenhum anticorpo para isso, porque senão, né? Então, como ele pode receber de todos esses três grupos, no caso, né? Tanto do A, do B e do O. E aí o que acontece? No O, ele é doador universal, né? Mas ele não pode receber dos outros grupos sanguíneos. O só pode receber de O. Tá entendendo? E aí ele não tem nenhum desses tipos de antígeno. Desculpa, minha cabeça deu um bug. Não tem nenhum desses tipos de antígeno. Ou seja, se ele receber desses grupos aqui, é bem provável, mas ele não tem, vejam só, ele não tem o aglutinogênio, que seria as proteínas, né, presentes na membrana, né, as glicoproteínas presentes na membrana dos glóbulos vermelhos. Mas ele tem o anti-A e o anti-B, ou seja, ele não pode receber porque de qualquer forma vai ter a aglutinação. E aí, vamos vou falar uma coisa, né? Que, assim, é bastante importante. Às vezes eu vejo algumas pessoas falar bem assim, meu pai, ele é O, mas, desculpa, eu sou do grupo A, mas meu pai é O. E aí, como é possível eu ser filha dele? É simples. Se sua mãe for A, né? Ela pode ser uma A heterozigota, o que significa que ela pode ser assim. Tá entendendo? Ou seja, dois indivíduos. Agora, se sua mãe fosse O e seu pai fosse O, é bem provável que você não fosse filha deles dois, tá? Mas assim, é como eu coloquei aqui na observação. Nem sempre ele vai provar esse sistema, né? A Abel vai provar que
que um homem, né? Ou que seus pais são seus pais, tá? É melhor fazer exame de DNA, que é bem mais preciso, né? Tem mais precisão. E aí, é o que acontece. Dois indivíduos O, eles possivelmente não vão ter filhos A e nem B. Mas dois indivíduos A, do grupo A, tipo, se sua mãe for do grupo A e seu pai for do grupo B e você nascer O, possivelmente você pode ser filho dos dois sim, porque eles podem ser um casal de heterozigoto, em qual sua mãe é esse grupo é assim, o genótipo dela, e o genótipo do seu pai é assim. Só que você nasceu recessivo, você herdou o izinho dela e o izinho dele, tá bom? Aí tem essas questões, tá? Então, vamos fazer um cruzamentozinho. E aí você tem o quê? Você tem um homem heterozigoto, né? Ou um homem heterozigoto do grupo A, uma mulher heterozigota do grupo B. E aí, cruzando eles dois, a probabilidade do filho nascer A é de 25%, de nascer com sangue, tipo B é 25%, nascer com tipo AB 25% e O 25%, tá? E aí a mesma coisa aqui. Exemplo, Maria, né, que seria a mãe, ela foi pra uma balada e aí ela conheceu uns 3 carinhas, né? Pegou uns 3 carinhas. Ou então ela se relacionou com 3 carinhas na mesma semana, né? Os esquemas, né, dela, né? E aí ela acabou engravidando, só que ela não sabe quem é o pai do filho dela. E Maria, que é a mãe, né? Ela é do grupo A, e o genótipo dela é assim, tá? Ela é heterozigota. E o filho de Maria, ele é O. Então, possivelmente, vamos descartar quem não seria de jeito nenhum o pai, né? Então, bora ver o genótipo de João. João é do grupo B, o genótipo dele. Então, pessoal, ele é homozigoto para B. Então, pelo sistema sanguíneo, ele não seria o pai. Mas é para fazer um exame, né? Um teste de DNA, né? Mas, né, pelo que o sanguíneo tá vendo que ele não é o pai. Marcos, né? Marcos, possivelmente ele pode ser o pai. Bora ver. José é a B. Não tem como. Agora eu vou dizer uma coisa. Se João, ele fosse do grupo B, ou do grupo B e o genótipo dele fosse heterozigoto, o que significa que se ele fosse Isão elevado a Bzão, e tivesse um izinho, possivelmente ela teria que fazer um teste de DNA para saber quem é o pai, porque podia ser tanto João como Marcos, estão entendendo? Por isso que é bom você fazer o teste de DNA. E aí a gente fala sobre uma doença muito batida assim, que eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre ela, né? Que seria eritroblastose fetal, né? Ou doença hemolítica do recém-nascido. Isso acontece apenas com mulheres de RH negativo, mães de RH negativo, tá? Agora, assim, só tomem cuidado. Eu tô dizendo que acontece com mãe de RH negativo, mas não tô dizendo que sempre vai acontecer eritroblastose fetal com mulheres de RH negativo. Por quê? Porque pode ser que essa mulher se case com um homem heterozigoto para o RH. Cadê? Assim, gente, ó. Ele pode ser heterozigoto, e aí ele pode ter 2 probabilidades de gerar com ela um filho de RH negativo. Seria no caso positivo, né? E aí pode isso acontecer, mas eu não tô dizendo tipo, RH negativo e a mãe vai ter eritroblastose fetal. Não, eu tô dizendo que possivelmente uma mulher que, exemplo, se ela se casou com um cara de RH positivo e ela acabar gerando uma criança de RH positivo, ou seja, vai ter uma incompatibilidade entre os RH, tá? E aí, ou seja, se eu tenho uma incompatibilidade, então meu corpo vai reagir atacando o meu bebê, o bebê que tá na minha barriga, mas isso não significa que isso vai acontecer na primeira gravidez, tá?
Isso ocorre na segunda, né? Na segunda gravidez, porque é durante o parto, né? Que acaba se misturando o sangue do bebê com o da mãe, e aí o sangue dele fica no organismo dela, e aí esse organismo vai criar o quê? Anticorpos. E aí, você sabe, né, que o nosso sistema imune, imunológico, ele tem uma memória. Ou seja, então na próxima gravidez, se o filho for RH positivo, possivelmente ele não sobreviva ou tenha uma série de complicações. Então, o que eu devo fazer? Por isso que é importante fazer vários exames, né, durante a gravidez, né, e identificar isso, porque logo depois do parto, se fizerem os procedimentos corretos, e o quê? Colocarem uma espécie de... deixa eu ver, viu? Eu me esqueci agora. É para neutralizar, no caso, destruir as células do bebê, as células sanguíneas, os glóbulos que ficaram lá no corpo da mãe, para que o sistema imunológico dela não responda. Ou seja, fazendo esse procedimento, o corpo, né, não vai criar essa resposta imunológica, ou seja, não vai ter nenhuma memória, né, imunológica, e na próxima gravidez será como a primeira. E isso vai ter que ser repetido várias e várias vezes toda vez que a mulher engravidar. Agora tem um sistema sanguíneo que ele não é muito famosinho não, tá? Mas ele faz parte da gente, que seria o MN. Ele também tem a presença de antígenos, tá? Assim como o A, o B, o AB. E os seus alelos, eles são representados por L, LM elevado a M, L elevado a N, ou pode ser os dois tipos. E aí, as doações, né, nesse sistema são livres, mas tem a questão de que, exemplo, essa resposta vai ser gerada depois que houver uma transfusão errada, assim, se for desse grupo para esse grupo, tô entendendo? Só que ela é bem fraca, muito fraca a resposta imunológica. E aí, a produção do anticorpo vai acontecer depois da sensibilização, ou seja, não significa que eu tenho lá o anticorpo já preparado, se eu sou desse grupo aqui, não significa que eu tenho um anticorpo preparado para esse grupo aqui, tô entendendo? Só depois que ocorre uma transfusão, assim, errada, tá? Mas não apresenta tantos problemas, sem tantas complicações, não. E aí, se a gente fala desse grupo, a gente fala de codominância. Vocês lembram que eu falei sobre a dominância incompleta? É quase parecido, só que a diferença é que na dominância incompleta, eu não vou gerar um indivíduo intermediário. Se eu tiver o cruzamento de dois indivíduos, se eu tiver presente o M e o N no mesmo indivíduo, eles vão ser expressos de forma independente, ou seja, eles vão ser expressos da mesma forma, tô entendendo? De forma dupla, ou seja, e aqui eu não vou, e na dominância incompleta eu vou gerar indivíduos intermediários, porque eu não tenho uma questão de quem domina quem. Nesse também não, porque eles são independentes um do outro, então eles são ativos, né, de forma independente. Então, lembre sempre, codominância tem mais a ver, tipo, as minhas duas características são expressas ao mesmo tempo. Não tem essa relação, eu sou dominante, você é recessivo, vou me expressar, tá bom? E agora vamos resolver umas questõezinhas. Gregor Mendel, no século XIX, investigou os mecanismos de herança genética, observando algumas características de plantas de ervilha, como a produção de sementes lisas dominante ou rugosa recessiva, característica determinada por um par de alelos com dominância completa. Ele acreditava que a herança era transmitida por fatores que, mesmo não percebidos nas características visíveis, fenótipo de plantas híbridas resultantes de cruzamento de linhagem puras, estariam presentes e se manifestariam em gerações futuras. A autofecundação, que fornece dados para corroborar a ideia de transmissão dos fatores idealizada por Mendel, ocorre entre plantas.
Entre plantas, aí tem A, híbridas de fenótipo dominantes, que produzem apenas sementes lisas. Não. Se quero corroborar com essa questão, com a questão de que o cruzamento de linhagens puras vão gerar o quê? Indivíduos híbridos. E esses indivíduos híbridos vão gerar o quê? Essa questão de recombinação de novas dessas características, né, que vão se manifestar em gerações futuras. Eu quero saber não dessa questão aqui, porque aí eu não vou estar colocando à prova, tipo, mostrando todas as características, que seria também a rugosa, né? Então, só vou estar mostrando a dominante. Se eu vejo a dominante só fenótipo, então não estou vendo uma prova de que houve essa recombinação entre os dois tipos de características, tanto lisa como rugosa. Então, bora para B. Híbrida, de fenótipo dominante, que produzem sementes lisas e rugosas. Seria a B, no caso, né? Então, gente, quando vocês estiverem fazendo prova, se vocês encontrarem a questão correta, já vão logo já marcam logo e vão para a seguinte, entendeu? Às vezes eu faço, leio o restante para mostrar porque não tá entendendo? Então, bora para essa. Antes de técnicas modernas de determinação de paternidade por exame de DNA, o sistema de determinação sanguínea BO foi amplamente utilizado como ferramentas para excluir possíveis pais. Embora restrito à análise fenotípica, era possível concluir a exclusão de genótipos também. Considere que uma mulher teve um filho cuja paternidade estava sendo contestada. A análise do sangue revelou que ela era tipo sanguíneo AB e o filho tipo sanguíneo B. O genótipo do homem pelo sistema B que exclui o genótipo do homem pelo sistema B que exclui a possibilidade de paternidade desse filho ou seja, ele quer um cara que possivelmente não seja o pai dessa criança. Ou seja, se esse menino é B, né, o grupo sanguíneo dele é B, possivelmente, se a gente tem esse A aqui, né, tem esse aqui homozigoto, possivelmente ele não seja o pai. Então, seria a letra A. Mas, bora, quer ver? Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer só essa, né, as seguintes. Essa daqui, no caso, poderia ser o pai, que ele poderia ser B heterozigoto, poderia ser B homozigoto, poderia ser B homozigoto, heterozigoto, ou poderia ser B homozigoto, ou heterozigoto. Então, é letra A, que não seria o pai. Bora pro seguinte. Uma mulher deu à luz o seu primeiro filho e após o parto, os médicos testaram o sangue da criança para a determinação de seu grupo sanguíneo. O sangue da criança era do tipo O positivo. Imediatamente, a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos anti-RH, uma vez que ela tinha o tipo sanguíneo O negativo. É aquele mesmo caso que eu estava contando lá da eritroblastose fetal, tá? Lembrem que eu falei o quê? Que se forem feitos procedimentos corretos, anticorpos, né? Seria o anti-RH, vão ser colocados, né? Vão ser injetados nela. E aí ela vai o quê? Aquelas células lá que estão dentro dela, né? Que é no caso do bebê, né? Que ficaram lá durante o parto, né? Derramamento do sangue, né? Acaba destruindo essas células e o sistema imunológico dela não vai precisar responder e não vai ter aquela memória imunológica, tá? Então, qual é a função dessa solução de anticorpos? Eu já expliquei, já dei a resposta, acredito, né? A. Modificar o fator RH do próximo filho. Não, né, gente? Não tem nada a ver. B. Destruir as células sanguíneas do bebê. Essa mesma. Ou seja, as células sanguíneas que ficaram dentro dela, né, tá? Um jovem suspeita que não é filho biológico de seus pais, pois descobriu que o seu tipo sanguíneo é RH negativo e de sua mãe é B, RH positivo, e de seu pai é A, RH positivo. Ou seja, mas vejam só, durante
o cruzamento, esse filho... É porque eu vou dar a resposta, né? Então vamos para as alternativas. Bora lá, vamos ver o comando. A condição genotípica que possibilita que ele seja realmente filho biológico de seus pais é que o pai e a mãe sejam heterozigotos para o sistema sanguíneo e para o fator RH. Gente, justamente é essa a resposta. Se o pai e a mãe for... Exemplo, se a mãe ela for heterozigota, então ela vai ter izinho, o pai vai ter izinho, o pai vai ser a heterozigoto, então vai ter izinho, então ele vai ser recessivo do pai e a mãe, tá bom? E bem assim também pro fator RH, tá? Então vai ser a letra A. Gente, obrigada, né? Queria pedir desculpa por qualquer coisa. E mais uma vez, deixei aqui o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida e queiram, ou então fazer alguma sugestão, estarei aberta, né? E aqui também é o meu IG, meu Instagram, caso vocês também queiram tirar alguma dúvida por lá. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e foi muito bom, tá? Tá com vocês.